estava em festa, em evento, em casamento. Eu ficava olhando aquilo, eu achava tão lindo. E eu falava, poxa vida, eu não entendia muito bem o porquê, mas eu falava, eu quero provocar o mesmo brilho nos olhos das pessoas que minha mãe provoca simplesmente ao cantar. Gente, olhando e ouvindo o Álvaro falar, dá para perceber a paixão que ele tem pelo esporte, realmente, que ele é a pessoa que está no lugar certo, né? Então, nesses 7 anos, indo para a 8ª Olimpíada de Olimpíadas, qual foi a Olimpíada que mais te marcou, que mais te emocionou de tempo? Tive fatos marcantes em cada Olimpíada, eu sou formado em História. A Olimpíada da Grécia, em Atenas, em 2004, tem uma base de mitologia muito forte. E eu adorei aquela Olimpíada, a abertura, fiquei arrepiado e chorei bastante, como chorei na primeira Olimpíada que eu fui em Moscou, que foi uma abertura tocante, sem tecnologia feita pelo homem. Mas a Olimpíada que eu fui em Moscou, que foi uma abertura tocante, sem tecnologia feita pelo homem. Aqui com uma pessoa, uma convidada muito especial, muito querida. Ela é uma atriz talentosíssima, faz sucesso tanto no teatro, como na TV, como no cinema. E eu apresento para vocês Tânia Calil. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Maura. É um prazer estar aqui com você. Estar podendo falar com vocês aí de casa, estou super feliz. Quero convidar todo mundo para assistir minha peça, mas no decorrer aqui da entrevista com a Maura eu vou contar tudo sobre a peça e convidá-los aí. Vocês fazem flashback, revival, e pinta um revival aí na vida de vocês. Eu tenho a dizer que eu adoro flashback. Olha, tentando, mas tá difícil. Eles têm compositores, músicos e é o proprietário das fábricas de chocolate de Copenhague. Além de tudo isso, ele é um grande amigo com vocês, Celso de Moraes. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Maura. Boa tarde, telespectadores do programa. Ele é maravilhoso, tenho a honra de voltar aqui pela segunda vez. O que é sucesso para você? Sucesso para mim, sinceramente, eu não dou valor ao sucesso nem ao fracasso, porque a gente convive um pouco na beira desses dois abismos, né? Eu digo abismo porque o sucesso é uma faca de dois gumes, né? Tem muita gente que se deixa envolver pelo sucesso, e o sucesso, o Vinícius falava, o doce gosto do sucesso. Então eu apresento para vocês aqui com a gente Cíntia Zamorano Assis. Oi, Cíntia. Tudo bom? Tô linda. Prazer ter ela aqui, né, gente? Oi, gente. Prazer só não, né? Não. Ela é a Azinha aqui. Ela é a filha. Então, já aproveitando aqui para falar para a Cis, fazer uma pergunta, né? Com tudo isso, assim, a Cis apareceu no programa, fez esse mundo de fãs, todo mundo enlouquecido, todo mundo mandando cartas e bombando. Meu e-mail, né, ficou uma loucura essa semana de todo mundo querendo mandar recado para a Cis. Eu queria te perguntar, Cis, aqui você acha que por que acontece isso? Como é que as pessoas se inspiraram tanto em você, que elas te veem como modelo? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que, primeiro, acho que a verdade é reconhecida, né? As pessoas conseguem ver bem quando a pessoa é verdadeira. É o que ela é
que sentiram isso, por isso que eu acho que podem me acompanhar até a vida toda, quando é uma coisa assim. Quando você quer passar uma coisa que não é você, é meio falso, isso cai ó, rapidinho, não vale a pena. Eu acho que esse carinho se acredita a isso aí, essa coisa que a gente se encontrou aqui na TV, mas na vida também, com carinho, com verdade, com tudo. Acho que é isso aí. É um jeito doce que ela tem, né? Um beijão pra vocês de casa.